Evangelho do Senhor Jesus através do discípulo Marcos, capítulo 2. Marcos, capítulo 2. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E não podendo se aproximar dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, fizeram uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: Por que fala ele deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se foi, e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se. E ele se levantou à vista de todos, a ponto de se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. De novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao encontro dele, ele os ensinava. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: Segue-me. E ele levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Estes eram um grande número, também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer na companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: Por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isso, respondeu-lhes: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e perguntaram: Por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: Podem porventura jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo. Nesse tempo jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha, e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas. Os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Advertiram-no os fariseus: Vê, porque fazem o que não é lícito aos sábados? Mas Jesus lhes respondeu: Nunca leste o que fez Davi quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? Ele entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar, comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele, e acrescentou: O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Louvado seja o nome do Senhor. Marcos continua descrevendo o Evangelho do Senhor Jesus de uma maneira muito prática, muito rápida. A palavra imediatamente levantou-se, vai aparecendo com muita constância. Logo no capítulo 2, mostra Jesus manifestando o seu reino, manifestando a sua identidade e o seu poder. Precisamos conhecer quem é Jesus e o seu poder. Não apenas o poder, não apenas benefício pessoal que nós podemos alcançar em Cristo, nós precisamos conhecê-lo, quem ele é, o seu caráter,
sua vontade, seus planos, a sua intimidade. Marcos começa a narrar quem é Jesus e também o poder que ele manifestava. Em todo lugar onde ele passava, ele manifestava o reino de Deus, revelando o seu amor, revelando o seu perdão, revelando a sua santidade e revelando o seu poder sobre todas as coisas. O capítulo 2 nos mostra aí pelo menos 3 milagres, ou pelo menos alguns milagres, 2 milagres, né? E 2 milagres, mas nos mostra como as pessoas experimentaram esse milagre. Jesus, ele tem milagre para a nossa vida, mas tem algumas coisas que nós precisamos fazer. Milagre não é mágica, milagre, ele é construído pela ação sobrenatural de Deus, mas por uma resposta do coração humano. Primeiro, nós vemos que Jesus cura um paralítico em resposta a corações cheios de fé. Corações cheios de fé. O texto no capítulo 2, versículo 5 diz: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico. O paralítico foi levado por 4 homens e Jesus viu a fé, talvez dos 4, talvez dos 5, talvez de alguns que ali estavam. Ou seja, Jesus é Deus, é Filho de Deus, ele é poderoso, ele não mudou, mas ele responde à nossa fé. Jesus não responde à nossa ansiedade. Jesus não responde simplesmente à nossa necessidade. Jesus responde à nossa fé. Nós precisamos crer, nós precisamos nos aproximar dele crendo. Hebreus capítulo 11, aquele que se aproxima de Deus, amém? Nós estamos aqui para nos aproximar dele a cada dia, no dia a dia, em casa, quando nos congregamos. Mas Hebreus capítulo 11 diz: deve crer, quem se aproxima de Deus deve crer que ele existe e que ele é recompensador dos que o buscam. Mas parece uma coisa estranha. Mas se eu estou me aproximando de Deus, mas às vezes nós nos aproximamos de Deus com um nível de fé muito pequeno, um nível de fé, ou às vezes sem crer que realmente ele responde, que ele é recompensador. Sabemos que a nossa fé necessariamente não vai nos trazer todas as respostas que nós queremos, mas certamente vai trazer a intervenção de Jesus na nossa vida. Não há fé sem resposta, não há fé sem intervenção de Deus. A fé é a linguagem do Espírito em nós. Deus responde: quem crê verá a glória de Deus. E aqui no caso, Jesus, ele olha para aquele homem. É interessante que antes dele curá-lo, Jesus fala o quê? Seus pecados estão perdoados. Jesus, preste atenção aqui, talvez se você ainda não acordou, Jesus vai mais profundo. Jesus não vai nos tratar com superficialidade. Jesus não vai apenas remover sintomas. Jesus não vai apenas aliviar sintomas. Jesus vai profundamente. Ele olha para aquele homem. Ele sabe que aquele homem tem uma necessidade extrema. Ele sabe que aquele homem tem uma limitação extrema, precisa ser carregado pelas pessoas. Mas Jesus olha o coração dele e diz: você precisa ser perdoado. Eu te perdoo. Às vezes o que nós precisamos é receber o perdão de Deus. Às vezes o que nós precisamos é nos perdoar para que a gente seja livre. Jesus vai profundo. Amado, Jesus vai aprofundar a obra do teu coração. Talvez você não entenda por que o Senhor ainda não fez algumas coisas, ou não mudou algumas coisas. Talvez é porque Ele está querendo mudar o que você ainda não percebeu. Ele quer ir fundo no teu coração e nos libertar da amargura, da culpa, da acusação. Ele quer nos perdoar antes de nos curar. E aí se levanta nesse capítulo, só nesse capítulo, começa a se levantar, Marcos registra as críticas. Os fariseus, os religiosos, que tinham a mente formatada, querendo colocar Deus numa caixa. Não existe caixa que retenha Deus, não existe teólogo que explique Deus. Nós precisamos entender que o nosso Deus, ele é sobrenatural, surpreendente, e ele faz como ele quer. Os fariseus começaram a criticar: quem é esse que perdoa pecado? Porque quando Jesus diz está perdoado, ele está dizendo que ele é quem? É Deus. Porque eu só posso perdoar alguém se ele fez algo contra mim. Eu não posso chegar e falar: irmão, eu te perdoo pelo que você fez com aquele outro irmão.
Então ali Jesus fala: o que é mais difícil? Perdoar ou mandar um paralítico levantar? O que será que é mais difícil? E Jesus fala: para que você creia que eu sou quem eu sou, eu digo agora para esse paralítico: levanta e anda. O Deus que te perdoa é o Deus que te coloca de pé. O Deus que te coloca de pé é o Deus que te perdoa. É o Deus que nos fala para nos levantar. Quantas vezes na Bíblia a Bíblia diz: levanta-te. Ele dá a palavra. Agora o levantar é uma decisão nossa, é uma escolha nossa. Crer na palavra dele e dizer: eu vou me levantar e vou caminhar com a palavra de Jesus. Segundo lugar, capítulo 2 de Marcos também nos mostra que Jesus, esse Senhor, Jesus que é o Senhor, que cura, que manifesta o reino, Ele também transforma, Ele cura os que reconhecem a sua fragilidade e a sua necessidade dEle. O versículo 17, diante da crítica dele estar visitando uma casa cheio de gente mal vista na sociedade. Ali tinham publicanos, que eram cobradores de impostos, e pecadores, pessoas que socialmente eram conhecidas pelos seus erros, e todos estavam ali ao redor de Jesus. Os fariseus criticam, dizendo: por que ele está andando com um monte de pecador? E não pense você que Jesus andava com os pecadores, aprovando e se divertindo com o que eles faziam. Pelo contrário, os pecadores vinham a Jesus para ouvir as palavras de amor, de exortação, de perdão e de transformação. Porque o Evangelho, ele diz: nem eu te condeno, mas ele diz: vá e não peques mais. Porém os fariseus, os religiosos, as pessoas cheias de justiça própria, elas não suportam a ideia de que alguém que estava totalmente no pecado foi perdoado, restaurado, liberto e agora está na presença de Jesus. E criticam Jesus, e Jesus dá essa palavra. Ele diz o quê? Quem precisa de médico são os... Você sabe o que Jesus está falando aqui? Quanto mais eu reconheço a minha fragilidade, a minha dependência dele, mais eu vou ser curado, mais eu vou ser transformado, mais eu vou ser impactado pelo poder dele. O fato de você falar: eu preciso de Jesus, eu preciso de uma cura, eu sou fraco, essas falas em si não mudam nada. Porque nós podemos falar isso, mas falar do que estamos sentindo. E na verdade, reconhecer a necessidade de Jesus, a dependência dele, não é apenas falar do que eu sinto, mas é uma consciência absoluta de que eu preciso dele e eu vou buscá-lo até ser tocado por ele. Amém. Eu não posso viver sem ele, é uma consciência. Quantas pessoas dizem: eu sou tão fraco que eu não consigo orar, eu sou fraco que eu não consigo ler a Bíblia. Não, querido, se você soubesse que você é fraco, você estaria lendo a Bíblia e orando como ninguém. Você não lê, não ora, porque você tem um sintoma da fraqueza, mas não reconhece lá dentro do teu coração que você é extremamente, totalmente dependente da graça de Deus. Quanto mais consciência da minha dependência, mais eu vou buscar, mais eu vou orar, mais eu vou ler, eu vou passar madrugada com ele, eu vou acordar com ele, porque eu reconheço que eu sou fraco. Pessoa que ora, que busca, que se desperta, não é forte não, ele é consciente da sua fraqueza. O que não ora, que não lê, que não vai numa reunião de oração, ele se acha forte. Ele pode até falar: não, eu não vou porque eu estou muito fraco. É mentira, ele está mentindo para ele mesmo. Ele está se auto-enganando. Quando eu digo assim: eu sou, meu Deus, como eu sou frágil, eu vou buscá-lo desesperadamente. E aí quando eu sou fraco, aí eu sou forte. Aí a graça dele vem. Jesus está claramente dizendo: quem precisa de médico são os doentes. Quando eu me reconheço doente, eu vou ao médico. Quando eu acho que eu vou me resolver sozinho, me curar sozinho, eu não vou a médico. Quantos de nós fazemos isso, não é verdade? Mas quando eu olho e digo: eu preciso de ir, eu estou reconhecendo que o Espírito Santo nos dê maior consciência da nossa fragilidade, da nossa incapacidade, da nossa impotência. Nós não somos nada sem a graça dele. Você está respirando agora porque a graça dele está fluindo, e você só vai ter intimidade, ouvi-lo, ser transformado à medida que essa consciência da dependência dele cresça no teu coração. Nós precisamos disso. Deus derrama água sobre o sedento. A promessa é essa: derramarei
água sobre o sedento. E nós ficamos pedindo a Deus: derrama mais água, derrama mais chuva. Nós deveríamos pedir: Senhor, aumenta a sede, porque onde há sede, a água de Deus vai fluir, a chuva de Deus vai cair. Amém, Deus. Terceiro lugar, o texto também nos mostra, Marcos capítulo 2, que Jesus transforma e cura os que se abrem para o novo de Deus, os que estão com o coração aberto para a maneira de Deus trabalhar, e Ele trabalha sempre de maneira nova. Quando Jesus começa a ser criticado a partir do verso 18, mais uma crítica dos religiosos, começam a criticar o método de Jesus, porque Jesus, os discípulos dele não estavam no jejum que foi convocado pelos fariseus, ou os discípulos de João Batista, jejuavam 2 vezes por semana. Por que Jesus não estava seguindo o protocolo da religião? E aí Jesus traz a brilhante revelação dizendo: olha, o odre velho não consegue receber e reter o vinho novo. Jesus está dizendo: eu estou trazendo o reino de Deus revelado no Evangelho, na minha pessoa, eu estou manifestando a glória, eu sou o noivo, eu estou com os meus discípulos. Ou seja, nesse momento aqui, espiritualmente, eles não estão precisando jejuar, eles vão jejuar. Inclusive, quando não conseguiram expulsar um demônio, Jesus falou: essa casa só se expulsa com jejum, ou com oração e jejum. A ordem é essa. Mas aqui nesse contexto, a religião está querendo colocar uma roupa em Jesus. Jesus não veste roupa de religião, de denominação. O reino de Deus, ele está dentro de nós. A graça de Deus é multiforme. Se você quer ser curado, experimentar o que Deus está derramando nessa geração, seja aberto para o novo de Deus. Mude a sua mente, abra o seu coração, esteja disposto a mudar. A palavra de Deus diz: arrependa-te e crede no Evangelho. Foi o que vimos em Marcos capítulo 1. Antes de crer no Evangelho, eu preciso me arrepender. Gostei de uma versão que me foi emprestada nessa semana, tirada do original grego para o português, que já traduziu, não arrependei, já traduziu assim: ó, mude a mentalidade e crede no Evangelho. Que versão boa. Mude a mentalidade. Deixa Deus mudar a tua maneira de pensar, deixa Deus mudar a tua religiosidade. Todos nós temos uma tendência à religiosidade. Quando vejo alguém dizendo que aquela pessoa tem muita religiosidade, ou aquela igreja, todos nós temos bactérias de religiosidade na nossa alma. Nós temos uma tendência para esperar que Deus faça as coisas do jeito que esperamos, do jeito que queremos. E isso vai gerando frustração, isso vai gerando limitação. Jesus está dizendo: eu sou o vinho novo, o Evangelho é um vinho novo, seja um odre novo, para que tudo que eu derrame, você esteja recebendo e guardando. Porque às vezes nós recebemos, mas a mentalidade, a religiosidade vai deixando vazar, porque o odre, que era feito de couro, estava rachado por causa da mentalidade contaminada pela cultura, pela religião, pelos padrões que nós estabelecemos. Aí nós queremos que Deus nos mude, mas nós não queremos mudar o que precisamos mudar para que o vinho novo venha. Nós queremos muita mágica. A maioria de nós, me incluo, esperamos de Deus mágica, não milagre. A gente ora para Deus fazer algo novo, mas a gente não faz nada novo. A gente não muda hábito, a gente não abre mão de algumas coisas, a gente não renuncia a nada. Senhor, eu estou esperando algo novo. Se você quer uma nova colheita, comece a semear novas sementes. Mude o conceito, deixa Deus te mudar, deixa Deus te sacudir, deixa Deus trazer um choque de realidade, até mesmo cultural. Tenha coragem de ser diferente da cultura ao seu redor. Tenha coragem de pensar diferente. Tenha coragem de, antes de estar aspirando o ar desta terra todos os dias, entrar na atmosfera celestial e estar buscando o ar rarefeito da sala do trono. Tenha coragem de ser um homem e uma mulher diferente de todos que estão perto de você. Tenha coragem de ser alguém cheio do Espírito Santo. Você tem essa coragem? Nós não temos, mas o Espírito Santo pode começar a gerar na gente. Se tornar pessoas diferentes. O vinho novo, ele só é recebido e guardado e retido por quem é odre novo. Eu já sou odre novo. Não, nós precisamos estar renovando a mente constantemente, como diz Romanos 12, para que possamos compreender a vontade boa, agradável e perfeita de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2. Sem renovação do odre, Deus vai estar fazendo e a gente não vai estar entendendo.
nós vamos nos tornar os críticos da religião. Criticamos todos e tudo. É lógico que nós temos uma personalidade, uma identidade, não conseguimos compreender ou concordar com tudo que a gente vê, mas nós podemos respeitar. E o mais importante, nós precisamos estar entendendo a vontade de Deus para a nossa vida, as mudanças de Deus na nossa vida, os desafios que Deus está trazendo para nós nesse tempo, entendendo o que Ele está querendo fazer e falar conosco. Jesus transforma e cura, o reino de Deus se manifesta para mudar pessoas que estão se deixando mudar. Pessoas maleáveis. O vaso precisa ser maleável para que o oleiro dê a forma que ele quer. Você está disposto a Deus revolucionar a sua vida? Mudar a tua maneira de pensar sobre o que é igreja, sobre o que é oração, sobre o que é Bíblia. Mudar a tua maneira de pensar sobre como se relacionar com as pessoas de maneira que você exale o perfume de Cristo, testemunhe Jesus. Mudar hábitos. Hábitos alimentares, hábitos de dormir, hábitos... O tempo que você investe com algumas coisas, o dinheiro que você investe em outras coisas, você está disposto a ser governado pelo reino de Deus? Nenhum de nós em sã consciência estamos. Mas se formos honestos, o Espírito Santo vai nos guiar a novos hábitos, novas atitudes. Como ele falou para Elias, Elias, se esconde durante 3 anos. Nós não conseguimos nos esconder 3 horas. E queremos ouvir um novo, querido. Eu creio que a maioria de nós aqui temos a semente do reino. Mas a semente do reino produz 30, 60 e 100. A minha oração é que nós tenhamos sede para ser aquele que vai produzir 100. Que o reino possa se manifestar de maneira plena na nossa vida, porque Jesus está voltando e está muito breve. E a nossa oração é que o reino de Deus que está dentro de nós se expanda cada dia mais, para a glória do Cordeiro de Deus, do Filho de Deus, do Senhor Jesus Cristo, para a glória dele. Amém.